Olá! Por uma decisão aqui da Lesp, 19 de maio se tornou o Dia Estadual da Conscientização para a Doação de Leite Humano. Para falar sobre o impacto dessa lei, eu converso com Patrícia Maranon Terrível, que é pediatra e membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Priscila. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema tão importante que eu sou tão fã. Mas ter essa oportunidade da gente estar falando nessa Semana Mundial aí. Obrigada pelo convite. Que agradeço. Bom, para começar, por que é tão importante e essencial? O leite materno, a gente, principalmente toda mãe já sabe, né? Mas a doação desse leite? Tá. Quando os bebês eles ficam internados na UTI, a gente tem aí quase 10% dos nascimentos do Brasil são partos prematuros. Então, são bebês prematuros que vão ficar na UTI, tá? E a gente pensa assim, tanto faz receber o leite, né, de fórmula ou por que o leite materno? Primeiro, a gente vê que o leite materno ele contém muitas substâncias que a fórmula nunca vai conseguir colocar numa lata, né? Então, as partes de anticorpos, tudo isso que a mãe fornece. E os estudos mostram que os bebês que recebem leite materno doado, eles têm menos infecções, eles ficam menos tempo internado. Existe uma doença que chama enterocolite necrosante, que é quando o intestino da criança não está acostumado a absorver esse tipo de leite. Então, quando recebe o leite materno, a gente tem menos incidência. Então, por isso que a gente luta para todos os bebês que estarem internados terem condições de receber esse leite. E o leite, ele pode ser doado para qualquer criança? Por exemplo, às vezes a gente pensa a relação do sangue. Existe um tipo para cada receptor. Agora, o leite materno, qualquer mãe pode doar e qualquer bebê pode tomar? Então, vamos lá. A gente fala assim, toda mulher que amamenta, ela é uma potencial doadora. Então, toda mulher pode doar. Só que ela passa por uma triagem, né? Então, quando você acessa o banco de leite, você vai passar por alguns exames. E aí, se a mulher tiver em alguma infecção, então se ela estiver tomando antibiótico, estiver doente, se ela for HIV positivo, HTLV positivo, doença de Chagas, por exemplo, na fase aguda, todos esses critérios, ela não pode doar naquele momento, né? E que bebê que pode receber? O leite, ele é pasteurizado, tá? Então, eu não posso, por exemplo, tirar meu leite agora e dar para esse bebê. Eu posso só dar mãe para o filho. Então, se o meu filho está internado na UTI, eu posso tirar meu leite e dar esse leite cru, que a gente chama, para o bebê. Agora, se for de uma mãe doadora para o bebê, ele vai ser pasteurizado, tá? E é isso que o banco de leite faz. Então, ele pega esse leite, ele pasteuriza e a gente tem 6 meses aí para usar esse leite. Então, pasteurizando, a gente consegue, né, eliminar todas as bactérias, tudo que pode deixar esse leite mais puro, né, correr menos riscos para essa criança. O mundo ideal é a gente pensar que toda criança que está internada receber esse leite. Mas, infelizmente, a gente tem aí capacidade de 50% só das crianças que precisam. Então, muitas vezes, a gente tem que escolher que criança que vai receber, né? Então, a gente tem uma UTI neonatal aí com 20 bebês, a gente prioriza os bebês prematuros, os bebês que têm um peso muito baixo, e aqueles bebês que nasceram termos, estão melhorzinhos, infelizmente, às vezes, eles não conseguem receber esse leite. Mas porque não tem quantidade suficiente ou porque eles não podem por algum motivo extra? Porque não tem quantidade suficiente, né? As pessoas, já é cultural aqui no Brasil a gente falar de doação de sangue, né? Então as pessoas já são, só que muita gente ainda não sabe que pode doar o leite, não sabe da importância dessa doação de leite. Então a gente ainda estamos aumentando, ano a ano aí a gente está aumentando o número de doadoras, graças a Deus, tá? Mas foi como eu falei, ainda é 50% do que a gente precisa no Brasil. E como acontece essa doação? Porque às vezes a mulher não tem uma quantidade tão grande assim e acha que é muito pouquinho quando consegue tirar na bombinha, saiu pouco, não vale a pena doar só isso. Explica um pouco para a gente como que dá para fazer, como dá para armazenar, dá para juntar leite? O mesmo leite num pote só ou tem que ser aos pouquinhos? Como funciona? Essa dúvida é muito importante, por quê? A maioria das mães fala, tá só vazando, é só um pouquinho, né? Não vai dar o suficiente. A gente tem que sempre lembrar que 1 ml salva a vida de um prematuro. Então, imagina aí se você conseguir tirar 10, 20 ml no dia, né? O quanto você já não consegue. Então, acho que a primeira coisa mais importante da campanha é isso, cada gota conta, né? Temos uma vida aí em cada gota. E aí, essa mulher, ela vai fazer como?
ela vai entrar em contato com o banco de leite, mostrar que ela tem interesse. Então, estou com leite, estou vazando, está sobrando, estou desperdiçando. O banco de leite vai explicar todo o passo a passo para ela, que eu já explico para você. E aí ela vai poder armazenar na casa dela. E aí o banco de leite entra em contato com essa mulher e ele vai buscar na casa dela. Então ela não precisa nem sair de casa, tá? Ele dá uns potes e aí a mulher vai guardar. Então, por exemplo, ela vai guardar, hoje ela conseguiu tirar 10 ml. Ela vai pegar o pote, que é um pote de vidro com tampa de plástico. Tá? Não fornecido pelo banco. Pelo banco, ou se ela tiver em casa, aqueles potes de café, de maionese antiga, sabe, o de vidro, desde que ela esterilize o pote, ele pode ser utilizado. Isso é muito importante, porque vende por aí aqueles saquinhos, né, para armazenar o leite, só que como a gente vai pasteurizar dentro do banco, tem que ser o pote de vidro, que é o único autorizado aqui pela Anvisa, tá? Então, ela vai estar lá com o pote, mas o pote cabe 70, 80 ml. Então, ela vai guardar 10 ml. Nesse dia, ela vai colocar uma etiqueta. Vai colocar o nome dela, a data e a hora que ela coletou, tá? Por quê? Esse pote ele pode ser guardado 12 horas na geladeira ou 15 dias no freezer. Então, ela foi hoje, tirou 10 ml e colocou no freezer, tá? No dia seguinte, ela vai tirar mais 15. Como que ela vai fazer? Ela vai tirar em outro recipiente, mas ela pode colocar nesse mesmo pote que está no freezer. Ela não precisa ter vários potinhos, né? Tanto que a mulher, quando a gente pega o leite de doação, a gente vê várias camadas, né? Porque são de vários leites. Mas por que a etiqueta é importante? Porque o que vale vai ser a validade do primeiro leite que foi tirado. Né? Porque se passar dos 15 dias, a gente tem que descartar. Perde todo o leite. Perde o leite. E daí ligando para o banco de leite, precisa ligar só quando o pote estiver cheio, completo? Não, assim que a mulher ela tá com essa disponibilidade, ela tem esse interesse em doar, tá? Ela entra em contato, existe um site que é a Rede de Bancos de Leite do Brasil, tá? É um site único. Lá você vai consegue colocar consegue localizar o banco de leite mais próximo da sua casa, do Brasil inteiro, tá? Então quem for aqui de São Paulo, for de fora, e aí você vai descobrir, coloca o seu CEP, vai descobrir qual que é o banco de leite mais próximo. Aí você entra em contato com o banco de leite e fala, ó, eu quero doar leite. Eles vão entrar em contato com você, vão coletar os exames para ver se você pode realmente doar. E aí eles vão deixar o pote na sua casa. E aí cada banco de leite tem a sua logística, tá? Então tem banco de leite que vai uma vez na semana, vai 2 vezes na semana. De repente essa mulher ela tira 200 ml por dia, então um banco de leite consegue ir mais vezes ao longo da semana. Então tudo isso é combinado de cada banco de leite para cada doadora. Tem o que a mulher pode fazer até para aumentar a quantidade de leite, poder ajudar? De repente o desejo que ela tem realmente é de ajudar. E daí ela quer aumentar a quantidade para poder fazer esse papel. Existe isso ou não? Existe, mas não é recomendável, né? A gente sempre fala que o leite que vai ser doado é o leite excedente, tá? Então, primeira preocupação aí que as mães têm. Eu produzo X ml por dia, se eu for doar, meu filho vai passar fome porque eu deixei de dar para o meu filho, né? E aí a gente brinca que peito não é estoque, é fábrica. Quanto mais mama, mais produz. Então, não existe um valor. Eu produzo 500 ml por dia. Se eu tirar 100 para doar, meu filho vai ficar só com 400. Não. Então, enquanto a criança está mamando, está produzindo mais. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar, né? O filho dela não vai passar fome. A gente não estimula ficar aumentando só para doar, por quê? Amamentar é fisiológico. Então, essa mulher, o corpo dela, dos 3, 4 meses... vai entendendo a necessidade do filho. Então, a mãe fala, nos primeiros meses, tá jorrando leite e vaza por tudo quanto é lado. Depois ela fala, nossa, doutora, meu peito só enche mais à noite, durante o dia não enche tanto. Será que eu não estou produzindo? Na verdade, o corpo dela entendeu que o filho mama mais à noite. Ele mama o tempo todo à noite, então o corpo vai encher mais. Se a gente ficar estimulando o processo só por causa da doação, corre o risco dessa mulher até ter mastite. Que é a infecção. A infecção, a inflamação das mamas, porque a gente estimulou sem necessidade, não é o bebê que quer. Né? Então a gente está aumentando essa produção, vai desregular essa fisiologia da amamentação e isso não é indicado. Tem a questão da doação de sangue, por exemplo, depois que você doa, eles falam, olha, toma bastante líquido, né? Toma muita água, porque isso vai ser reposto, o organismo mesmo repõe já esse sangue. E a água ajuda nesse processo. Para a mulher, quando está amamentando, também se fala bastante, toma muito líquido. Isso pode ajudar também nessa quantidade, porque às vezes a mulher acha que tem pouco leite. E isso pode ajudar ou não? Ela tem a quantidade necessária?
Com certeza. Não existe leite fraco, né? Então, a mulher, ela vai produzir o leite que o seu filho precisa. Mas existem algumas técnicas que a gente faz, sim, para aumentar a produção de leite. Não pensando na doação, né? Sim. Mas no seu filho. Então, meu filho está chorando de fome, eu aperto meu peito, está saindo pouco leite. Então, a gente tem algumas técnicas que pode fazer para aumentar. Ingesta hídrica, água, perfeito o que você falou, tá? A média, para você entender, nós, adultos, a gente deveria beber 2 a 3 litros aí de água por dia. Uma mulher que está amamentando é de 4 a 5, né? E a gente tem a mania de só procurar água quando a gente está com sede. E eu já tomei bronca de uma nutricionista que isso acontece porque eu já estou desidratada. Exatamente. Né? Então, uma mulher que está amamentando, ela sente sede o tempo todo. Então, ela não pode deixar isso acontecer. Então, ela tem que beber água. Eu dou uma dica de deixar a garrafinha de água espalhada pela casa inteira. Porque até você lembrar que você tem que beber e ir lá na cozinha, seu filho está mamando, você não tem como levantar. Então, eu falo, deixa uma garrafinha aqui, deixa uma garrafinha na poltrona de amamentação, uma no quarto, uma na sala. Se tem um filho mais velho, eu falo, olha, você é o guardião da água da mamãe. Você vai ficar o dia inteiro oferecendo água. Porque isso é uma das coisas que impacta essa hidratação. Tanto que existem um monte de chás, um monte de coisa vendidas no mercado para aumentar a produção de leite. Mas, na verdade, está aumentando a ingesta líquida, né? Porque nem todo mundo consegue tomar 4 litros de água. Então, você tomando chá também ajuda. Existe alguma coisa que a mulher não pode fazer durante esse período em que ela está tirando leite para doação? Por exemplo, consumir certos tipos de alimentos, tem a questão da medicação, se está tomando algum tipo de medicação ou não. Tá. Em relação a alimentos, não. Então, mesmo na doação, quanto uma mãe amamentando, ela pode comer de tudo. São outros mitos que existem aí, né? Que a mulher não pode comer chocolate, não pode comer isso que vai dar cólica. Isso é de criança para criança. Então, tem criança que a mãe come e não tem nada. Então, não tem nenhuma restrição alimentar. O que tem? Restrição alcoólica. Tá? Então, a mulher, ela não pode tomar álcool e amamentar logo em seguida. Os estudos mostram aí mais ou menos 3 horas, né, depois que ela bebeu, um copo de vinho de 240 ml que ela pode amamentar. E aí eu sempre falo assim, você tá lá, botou seu bebê para dormir, tá com seu marido, vai tomar né, e agora eu vou. Aí a criança acorda e chora. Você vai fazer o quê? Não posso amamentar 3 agora. horas? Vai esperar 3 horas de choro? Não vai. Então, por isso que eu falo, espera, né? Pelo menos a introdução alimentar, a hora que você pode dar uma frutinha, né? Porque é complicado a hora que a criança chora, você acabou de tomar o seu copo de vinho. Então, para doação é a mesma coisa. A gente não pode doar assim que a gente ingerir álcool. Relacionado às medicações, o ideal é perguntar para o pediatra, tá? Falar, olha, estou tomando tal remédio, eu tomo antidepressivo, eu tomo. A maioria dos remédios pode amamentar, pode doar, não tem problema nenhum. Só se ela tiver com alguma infecção. Então, eu estou resfriada, estou tomando antibiótico, aí ela não pode doar, tá? E uso de drogas também não, né? Então, se ela consome algum tipo de droga, ela também não pode doar. No caso, para a retirada desse leite, tem mulheres que usam aquela ordenha mecânica, né? Que tem a bombinha. Sim. Tem a outra bombinha que não é mecânica, mas também faz aquela sucção. Só assim que consegue retirar o leite ou tem outras técnicas? Tá. Porque às vezes a mulher não tem o dinheiro para comprar uma bombinha elétrica, por exemplo, Sim. né? A gente tem primeiro a ordenha manual, que a gente fala que é a própria massagem na mama, né? Então, quando a mulher massageia a mama, ela já está tirando esse leite. Tem a bombinha manual, que a mulher vai ficar ela apertando, que ela é mais em conta. E tem a bombinha elétrica, que é essa daí que a mulher não precisa fazer nada, ela aperta o botão e espera. Qual que é a melhor? Até isso, varia muito de cada mulher. Então, tem mulher que ela tem condições de comprar uma bomba elétrica, mas machuca o peito, ela não se adaptou. Existem diversos bicos, né? Então, a pessoa acha que a bomba elétrica, a marca X que é boa. Mas tem os funis. Então, depende do bico da mulher para saber qual que é o funil adequado. Às vezes, também ela machuca o peito e ela está usando o funil errado. Mas, vamos pensar numa mulher que quer ser doadora e ela não consegue comprar, ela tira no manual. Ótimo. Ou ela mora perto de um banco de leite, ela pode ir no banco de leite, tirar esse leite, porque a gente tem as bombas dentro do banco de leite. Então, de repente, se ela trabalha no hospital, trabalha perto do hospital, ela pode ir lá 1, 2 vezes por dia, quanto ela quiser, tirar esse leite dentro do banco de leite. E a gente fala que amamentar é
um ato de amor e muitas vezes é por conta de todo o processo da amamentação, né? A dor que se sente, às vezes a rachadura que acontece. Os bancos também auxiliam e ajudam essa mulher nesse processo de amamentação, até para que ela, segura da amamentação, consiga doar? Ótima pergunta. O banco de leite, ele é falado aí no mercado como se ele fosse só o lugar que pasteuriza o leite, né? Que chega o leite, passa pelo processo e vai para a UTI. Mas, na verdade, ele é esse centro de apoio à mulher mesmo. Então, se você tem alguma dificuldade com a amamentação, se vai no seu pediatra ou não está conseguindo resolver, pode procurar o banco de leite mais próximo, que você vai receber esse atendimento sim. Ele é gratuito dentro dos bancos de leite, tá? Então, independente se nasceu, por exemplo, no SUS ou não, porque os bancos de leite, todos são dentro de hospitais públicos, tá? A gente tem agora um novo, que é particular, mas a maioria é no público. Então, por exemplo, as pessoas têm dúvida, mas eu tive filho no hospital particular, né? Eu posso frequentar o banco de leite, né, do hospital público? Pode e deve. Então, se você tem dificuldade, procura o banco de leite para ter esse apoio sim. Porque não é normal amamentar com dor. Se está doendo, se fez fissura, tem alguma coisa errada e precisa consertar. A mulher que está com uma fissura pode doar? Porque daí pode ser que ali tenha alguma secreção ou sangue, né? Tá. Na verdade, o leite ele passa por vários processos, né? Então, quando chega, para você ter uma noção, a gente até cheira o leite. Porque o próprio odor do leite a gente descarta, às vezes, antes de ir para a parte bioquímica. Então, por exemplo, se você guarda o leite dentro de um freezer, tá lá o cheiro, tem peixe. E aí você chega, a gente abre, cheira o leite, tem cheiro de peixe, a gente já descarta, tá? Então, mesmo que a mulher esteja com uma fissura, a gente orienta, sugere sim que ela doe, tá? Porque aí vai passar pelos testes para ver se pode ou não, porque aí a gente vai ver se teve sangue, se não teve contaminação. E mesmo também para estimular essa mulher, né? Porque às vezes a mulher, ela... Ai, não, eu suei tanto para doar e a hora que eu fui doar, jogaram meu leite fora, né? Então a gente fala, não, o que está acontecendo? Né? Então, se a gente vê alguma alteração no leite, a gente chama essa mulher e fala... Quantas vezes já não chegou leite estragado? E a gente falava assim, mas por que está acontecendo? Então, a gente vai na casa dessa mulher e vai descobrir que, por exemplo, ela não tem um freezer adequado, não tem uma geladeira adequada. Então, a gente... Não, então vamos vir mais vezes aqui para a gente conseguir tirar, para não acontecer isso. Então, a gente consegue captar o que está acontecendo com essa mulher também. Fala um pouquinho da adesão das mulheres. Você percebe que, você já falou que 50% das crianças ali que são na UTI, né, elas acabam, de uma certa maneira, sendo selecionadas. Quem vai receber o leite e quem vai receber a fórmula. Mas fala da adesão para a gente. As mulheres são mais conscientes? Se fala sobre isso até quando ela está grávida? Infelizmente, não. Por isso que eu agradeço muito essa oportunidade de a gente estar aqui, falar sobre isso. Foi criado, né, o Dia Mundial do Aleitamento Materno. Maio é uma semana que a gente bomba falando sobre doação e é muito importante para a gente, porque é quando aumentam os estoques, a gente tem a oportunidade de ir para a mídia. Minha preocupação só é que a gente não pode falar disso só em maio, né? A gente deveria poder falar aí o ano inteiro, porque os estoques caem, principalmente em tragédias, vamos dizer assim. Então, na época da pandemia, nossa, a gente estava sem estoque nos bancos de leite, a gente ficou desesperada porque ninguém queria doar. Medo, né? Medo, né, do que acontece. Agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os estoques de lá estão baixíssimos. A gente está fazendo uma campanha na rede brasileira para enviar leite para eles, né, por causa do desastre. Então, quando acontecem essas coisas, diminuem. Aí a gente precisa estar lá, conscientizando. O sonho é acontecer isso que você falou no pré-natal, né? Então, essa mulher na gestação, o obstetra já conversar com ela. Eu sou pediatra, então a nossa orientação da sociedade é ter a consulta pré-natal com o pediatra, que a gente fala a partir da 32ª semana, que muita gente não sabe. Não mesmo. Inclusive, o convênio cobre essa consulta, né? Não é da nossa cabeça, então você tem direito pelo convênio. No SUS você tem esse direito de passar com o pediatra. E é nessa conversa com o pediatra que a gente já fala sobre isso, já aborda esse tema, já fala, olha, se você quiser... Porque quantas vezes a mulher não está lá tomando banho, está jorrando leite, né? Ela está com mastite, ela vai lá, massageia e joga fora esse leite. E eu falo, gente, 1 ml já me ajuda muito na UTI.
Então, realmente, a gente precisa falar muito mais sobre isso, porque a adesão é muito baixa. E daí nessa consulta que você falou com o pediatra já, o que essa consulta contempla? Porque eu acho que quase ninguém sabe que é importante. A gente vai seguindo ali com o obstetra até o final e só ali, acho que nos primeiros dias de vida, não lembro direitinho. Sim, primeira semana. Primeira semana, que daí tem a primeira consulta com o pediatra. Exato. E às vezes você toma um susto, inclusive, né? Porque tem alguns que inclusive falam que o leite é fraco, né? Infelizmente. Infelizmente, meus colegas. Então, assim, ó, eu sou fã da consulta pré-natal, eu faço, tá? O que a gente fala na consulta pré-natal? É engraçado porque as mães chegam e falam assim, doutora, eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque para mim não faz sentido, né? Meu bebê tá aqui dentro ainda, mas mandaram eu vi na internet, falo, que bom que você veio, isso já é ponto para você. Então, eu falo, ainda tudo do pré-natal, da parte das sorologias, o que para mim, na minha visão da pediatria, é importante. Então, se ela tem alguma alteração em alguma sorologia, o que isso pode acarretar no bebê. Parte de enxoval também. Então, o que ela realmente precisa. A gente sabe que, principalmente mãe de primeira viagem, que quer comprar de tudo e não usa metade. Então, eu também falo, olha, compra isso. Não eu quero comprar bomba, chupeta, mamadeira. Não, calma. Depois a gente vê se precisa, economiza nisso. Né? Então, existe a consulta de amamentação também pré-natal, tem as consultoras de amamentação também fazem. Além disso, eu falo, na hora do parto, tudo que acontece com o bebê. Então, olha, se ele nascer bem, vai acontecer isso, se ele nascer ruim, vai acontecer isso, ele vai precisar do oxigênio, tal. Tem todas essas vacinas que ele precisa tomar na maternidade, tem todos esses testes que tem que tomar na maternidade, né? Tem o teste do olhinho, do pezinho tem 4, 5 tipos, escolhe esse, não esse, então é falado isso. Eu falo, quando dá o primeiro banho, falo sobre a amamentação, falo o que vai transformar no peito dessa mulher, o que é normal, porque nos primeiros dias sai só o colostro, né, um líquido transparente, depois vem a pojadura, que a gente fala, que é a descida do leite. Se o bebê faz xixi, faz cocô, que cor que é o cocô, quanto tem, o que a gente tem que se preocupar, se ele perdeu muito peso, se ele não perdeu. A minha consulta demora de 1 hora e meia pré-natal. Você vê tanta coisa que a gente tem para falar. Sim. Isso é muito importante também, a gente divulgar essa consulta. Até porque é tudo novo, né? De repente chegou um serzinho lá na sua, né, na sua casa e você fala, eu faço o que agora? Exato. Então, ter essa... Inclusive, a amamentação também é um grande desafio. Sim. Se você não tem a preparação ou pessoas que vão estar na tua rede ali de apoio para te auxiliar, realmente, algumas mulheres desistem até, né, e vão para a fórmula, porque é mais fácil, é indolor, enfim, mas não é o ideal, né? Você falou uma palavra-chave que eu amo, rede de apoio. Né? O quanto é importante a mulher ter uma rede de apoio e não uma rede de agouro. Né? Porque ela tem que escolher quem está do lado dela, seja mãe, sogra, irmã, tia, seja quem for, vizinho. Mas ela precisa selecionar essas pessoas, conversar com elas. Então, na consulta pré-natal, eu falo isso também. Olha, chega para sua mãe e fala, mãe, eu não venho me encher o saco, meu leite não é fraco, eu tô com uma pediatra assim, assado. Então, ter essa conversa com a família antes, mostrar que linha que você quer. Se você não quiser amamentar, a decisão é da mulher, só que ela tem que tomar essa decisão sabendo, né, dos riscos e benefícios. Então, essa rede de apoio é muito importante, tá? No pré-natal também, ela precisa se preparar para o que vai vir, que é o que você falou. Nasce uma criança, mas nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família. E ela precisa entender, fora os hormônios que estão assim, né? Puerpério aí, né? Então, às vezes, ela está triste, ela está feliz, ela está cansada, a criança está com cólica. Então, ela tem que saber o que está por vir. Porque aí, depois que ela passou por isso, ela fala, olha, a doutora Paty falou que ia acontecer isso. Então, está dentro do esperado. Se eu não conto isso para ela, ela vai ficar desesperada. Ai, meu Deus, ninguém me falou que isso ia acontecer. Então, consulta pré-natal, mais um motivo é esse. E você tem um vínculo já com o pediatra. Né? Porque o obstetra, você procura ele, você fica 9 meses, né? Com o ginecologista. Aí você fala, eu vou fazer o parto com ele, eu não vou... Eu sempre falo, não gostou de mim? Vai sair daqui e vai procurar outro pediatra. Mas é importante você, a hora que seu filho nascer, você já ter alguém de confiança e não ficar desesperado ligando, né, no convênio para marcar consulta. Quanto isso é difícil. Até essa questão do colostro e depois realmente ter o leite. Lembrar que não é a qualidade, mas a consistência do leite é muito diferente do que a gente
imagina, ou ver da caixinha, né? Não Sim. tem nada a ver com a caixinha, mas é um leite, não está aguado, né? Exatamente, né? Eu acho que isso é importante porque a gente fala que o colostro, a mulher nos primeiros dias, ela vê os amigos amamentando, aperta o peito, jorra leite. Aí a criança nasce, ela aperta o peito e sai uma gotinha. Aí ela fala, ah, meu Deus, meu leite está fraco, meu leite não está branco, né? Não está saindo nada. E aí ela tem que entender que existe esse colostro nos primeiros dias, né? Que demora aí uns 4, 5 dias para a descida do leite mesmo. E o leite ele vai mudando de cor ao longo do dia, depende se ele é mais gorduroso, se ele tem mais imunoglobulinas, então ele não tem uma cor padrão, né? Ele vai mudando. Então isso também é legal a gente falar isso do colostro, dessa quantidade mesmo. E tem um horário certo para retirar o leite? Por exemplo, depois que o bebê depois que o bebê mamou, daí retira ou não? É intervalos? Na verdade, eu falo que a mulher se sentir mais confortável, tá? Quando o bebê tá mamando numa mama, existe o reflexo de ocitocina. Então, quando o bebê tá mamando, geralmente vaza na outra mama. Essa é uma hora legal de você colocar um coletor de silicone, que aí faz um vácuo, e aí tira esse leite e armazena esse leite. A gente não pode pressionar muito essa mulher, porque ela fica assim, ai meu Deus, eu tirei a meio-dia, saiu só 5 ml, meu filho está passando fome, 5 ml não sustenta. Ai meu Deus, doutora, eu tiro só 5 ml. Aí a gente fala até da técnica da meia. Quando você coloca a bomba, você cobre a meia, você cobre com a meia mesmo, não fica olhando. Porque a descida do leite tem a ver com ocitocina, estresse, ansiedade. Então se a mulher fica lá, tirando com a bomba, olhando, não vai sair nada. Cobre, não tá vendo. Vai fazer outra coisa, vai dormir, vai olhar seu filho, vai se apaixonar. Aí ela tira a meia, nossa, saiu. Então, assim, não tem horário certo. Às vezes ela produz mais na madrugada, né? Às vezes, se o bebê ele mamou bastante, deu uma esvaziada na mama. Aí ela vai lá tentar tirar e fala, não tem? Lógico que não tem, ele acabou de mamar. Né? Espera um pouquinho, espera encher de novo e aí você tira. Até o coletor foi algo bem interessante, né, que a senhora falou, porque quando pensa na retirada, na coleta ali do leite, já pensa ou na ordenha manual ou na bomba, mas naturalmente sai, né? Não precisa fazer esforço e naturalmente. Então, aquele que fica, né, para as mamães de primeira viagem, né, é um coletorzinho mesmo, como se fosse um copinho que acopla no seio e ali vai... Isso, e esse que faz o vácuo, tá? Porque aquela concha de silicone a gente não pode, porque a concha ela é vazada. Aí entra ar, aí aquele leite vai ficar em contato com o ar. E isso pode estragar o leite. Então aquela que faz o vácuo, né? Então você colocou o coletor e fez um vácuo, aí o que estiver vazando vai lá, tirou o vácuo, bota no pote e põe na geladeira. Então tem que ficar atento a isso também, né? Que tem um certo. Isso. Bacana. Doutora, se a pessoa não recebeu o pote do banco de leite, mas ela quer, então, ela tem o de vidro em casa, como que ela limpa, como que ela faz essa higienização realmente para não ter contaminação nenhuma do leite? Tá, ela tem que colocar, por exemplo, numa panela, ferver aquela água, deixar o pote lá dentro, tá? O pote e a tampa, e aí quando tirar esse pote, deixar ele secando com a boca para baixo, tá? E a tampa também. Aí terminou de secar, fecha e ele tá estéril, tá bom? Não pode passar pano por dentro para secar, não pode deixar ele secando com a boca aberta para cima, porque aí vai contaminar. Então, ela, mesmo que ela receba o pote, né, de casa, às vezes vai lavar tudo, ela pode reutilizar esse pote, mas sempre fazendo essa técnica. Doutora, e quais os dados que a Sociedade Paulista de Pediatria tem e também o Banco de Leite Geral, né? Como que a gente está? Quais os números que nós temos? Tá. O que é importante a gente saber é que existe uma rede brasileira de bancos de leite, tá? Então, todos os bancos de leite do Brasil regem sempre a mesma legislação, passam pelos mesmos processos, treinamentos. Aqui no Brasil, a gente tem 233 bancos de leite, sendo que no mundo existem por volta de 500. Então, mais da metade, aí quase da metade é nosso, tá bom? O Brasil, ele exporta tecnologia, a gente ensina os países como montar um banco de leite. Isso que é muito legal, a gente tem que falar, que é um orgulho brasileiro, a gente fala isso. A gente tem, então, 233 bancos de leite no Brasil, 239 postos de coleta.
tá? São Paulo, o estado de São Paulo, é o maior, tendo 58 bancos de leite e 52 postos de coleta. Então, o estado de São Paulo é o maior estado, contempla o maior número de bancos. Eu trouxe os dados de 2023, tá bom? A gente teve, em média, 160 mil doadoras, 209 mil litros de leite doados e deram mais de 200 mil crianças que receberam esse leite. Então, de 2022 para 2023, aumentou 8%. A gente está com essa meta aí para esse ano também, a gente aumentar aí pelo menos uns 5%, a gente já vai ficar feliz, né? E são com essas campanhas, com essas oportunidades que a gente consegue trazer isso. Hoje, quando a gente fala em algumas campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, sempre já faz ali a conexão, né? Ou aquele mês, em maio vai se falar sobre a questão dos acidentes no trânsito. Alguns assuntos já conseguiram ganhar força, né? A gente tem então aqui maio, né, em específico dia 19, para falar no estado de São Paulo, mas temos uma semana mundial. Como até deixar isso mais, não é atrativo, mas mais perto da população, para a mãezinha realmente, quando ela começar a amamentar, ela já associar que ela pode doar. O que dá para fazer? Legal os temas que você falou. Em agosto, a gente tem o Agosto Dourado, né? Que é o mês da amamentação. Isso já está um pouquinho mais aí na cabeça das pessoas. Mas maio realmente é difícil, né? Tirando o pessoal do meio da pediatria, vocês aí, que é o segundo ano que eu tenho a oportunidade de vir aqui falar sobre isso, que realmente exploram esse tema. O que eu acho importante é a gente divulgar sempre esses números, a gente mostrar o impacto disso. O lema que a gente sempre fala, né? 1 ml salva uma vida, a vida está em gotas, para as pessoas tirarem essa sensação, porque quando vai doar sangue, a gente pensa naquela bolsa de sangue. Né? Aí fala, não posso doar porque eu não tenho peso, ou porque eu tenho peso demais, porque eu passei por uma cirurgia, sempre tem um monte de coisa. E a hora que você pensa, vou doar leite, você já imagina, putz, eu vou ter que doar uma bolsa de leite, eu não tenho isso. Então, eu acho que se a gente insistir nessa questão do volume, né, da capacidade, do quanto isso é importante para os bebês, fazendo isso já desde o pré-natal, nas UBSs, a gente conversar já, né, os médicos, enfermeiras já sempre falar para as mães, já tanto na gestação quanto logo depois, sempre tocar nesse assunto ajudaria muito. Quais são os mitos e verdades? Eu acho que vocês têm bastante nesse aspecto, né? A gente já conversou sobre alguns, mas quais são os principais? As mãezinhas chegam ali com algumas conversas que vocês, não, fica tranquila que é mito. Tá. Primeiro, que meu leite é fraco, é o principal ganhador aí, que a mãe, ela se sente pelo volume, pela cor do leite, pelo estresse, pelas pessoas, a rede de agouro ao seu redor, né, que falam assim, a criança tá chorando, ela tá com fome. Então, esse é um dos mitos principais, da gente poder incentivar essa mulher, capacitar essa mulher de que ela é capaz. Segundo, sobre produção de leite, a gente tem bastante, né? Então, se tomar cerveja preta, aumenta, se tomar canjica, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Acho que essa parte da alimentação também a gente tem bastante mitos. Sobre chupeta e mamadeira, não atrapalha a amamentação, atrapalha e muito. Sim. Né? Então, um bico artificial, a criança vai fazer aquela sucção do bico no peito da mãe, isso é uma das maiores causas de fissura. Né? Então, a gente tem que realmente evitar esses bicos artificiais. Falar para a mãe que, é normal sentir dor amamentando. Eu sentia, a fulana sentiu, a vizinha sentiu. Não, não é normal. Se você está amamentando e está com dor, você precisa procurar ajuda, porque não é normal. Então, acho que esses são os principais mitos aí que a gente precisa quebrar. E eu falar um pouquinho também do trabalho da Sociedade Paulista de Pediatria, o trabalho que ela faz. Conta pra gente se tem ações, quais as ações, onde até encontrar os eventos que estão sendo preparados. Tá. Eu participo do Departamento Científico de Aleitamento Materno, né, que é dentro da Sociedade Paulista de Pediatria. Toda a sociedade do Brasil inteiro tem esse departamento e tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também tem um departamento. Então, a gente sempre está trazendo temas relacionados ao aleitamento materno. A gente tem palestras, né, sempre falando.
nós tentamos sempre pegar mais os pediatras, né, porque está dentro da Sociedade de Pediatria. Então, Congresso de Pediatria desse ano, a gente montou uma tenda de amamentação para justamente pegar os pediatras e falar, olha, vamos amamentar, vamos ensinar. Porque o que acontece? A gente perdeu um pouquinho o pediatra. Dá trabalho trabalhar com a amamentação, né? Não dá para você fazer uma consulta de 10 minutos, examinar a criança, tirar a roupa da criança, fazer ela parar de chorar, colocar no peito, ouvir tipo, o que a mãe tem de queixa e ainda ver a amamentação. Então, a gente está terceirizando muito a amamentação para outras áreas. Isso é uma das coisas que está me deixando muito preocupada. Porque eu, pediatra, sou apaixonada pela amamentação, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, não é isso. Então, os maiores boicotes que a gente tem da amamentação são nossos próprios colegas, como você mesmo já falou. Olha, tá fraco, não tá ganhando peso, toma fórmula. Nossa, mãe, para que você vai se estressar? Dá logo uma madeira para essa criança. Então, a gente precisa mudar dentro da própria pediatria, né? Uma das metas que a gente tem aí é de voltar a ser obrigatório ter cursos de amamentação dentro das residências de pediatria, dentro da faculdade de medicina, porque se a gente tiver essa carga horária obrigatória, a gente consegue ir lá plantando a sementinha já, né, nos futuros médicos, para eles verem a importância da amamentação, porque a amamentação não é só do pediatra. Tem o fono, tem o físio, tem o odonto, tem a consultora, é uma equipe multi. Só que o pediatra, infelizmente, está deixando isso de lado. Então, se a gente pode fazer alguma coisa aí dentro da sociedade, nossa meta é essa, em ligar esse alerta para o pediatra, trazer ele de volta para a amamentação. É porque até na maternidade tem ali, mais com as enfermeiras, né, de explicarem um pouco, observarem a amamentação, se tiver alguma coisa errada, ensinar ali a mãe, né, a pega da boquinha do bebê, mas depois em casa é outra história, né? Sim, tudo é lindo na maternidade. A gente fala as 48 horas aí, a mulher está lá tranquila, né? Tem a enfermeira em casa, chegou em casa quando acontece todas as tragédias, né? Quando machuca o peito, a criança começou com cólica, desceu o leite, acontece tudo no mesmo dia. E a mulher precisa desse apoio, por isso que ela precisa já conhecer o pediatra antes para falar, não, ó, esse pediatra, né, apoia a amamentação, vou seguir com ele. Ou ter uma consultora, pelo menos, de confiança que fala, tá, ó, saindo da maternidade eu vou procurar a consultora, mas a gente tem que lutar com essa briga. Tem a indústria também, que a gente sabe, né, temos leis aqui no Brasil, a NBCAL, né, que é contra a propaganda de fórmulas, de bicos, mamadeiras e chupetas, mas a gente vê muito ainda no dia a dia. Então, grandes empresas patrocinando, né, eventos. Então, é uma briga constante aí que a gente tem de todos os lados. E como eu falo, a amamentação não dá dinheiro, né? Se a gente pensar assim, você vai no dermatologista fazer um botox, você vê o resultado na hora, né? Você paga o procedimento e um mês depois. Pediatra, você só vai ver o benefício da amamentação lá na frente, né? Depois de alguns anos que você fala, nossa, meu filho realmente não ficou doente, meu filho, olha, está indo bem na escola, né? Meu filho é inteligente. Então, a gente vê os benefícios a longo prazo. Até fala, dá detalhes para a gente, né, sobre os benefícios, até para que as mães não desistam, né, de amamentar, amamentem com a consciência de que o que estão fazendo naquele momento, por mais cansativo que seja, como já foi falado, dor não é o normal, então, por mais cansativo, né, que seja, ela não desista desse momento que é tão especial. Isso. Eu acho que, não sou mãe ainda, né, mas pretendo. Eu acho que a mãe, ela já nasce, né, com esse instinto de querer o melhor para o seu filho, de abrir mão de muitas coisas. Então, quando ela engravida, ela tem que ter essa noção de que vai mudar a vida dela, né, e é por pouco tempo, se a gente parar para pensar. Então, a amamentação, a gente fala exclusiva, 6 meses, depois entra a comidinha, vai até os 2 anos, né? O que são 6 meses aí diante de uma vida inteira, né? De uma pessoa adulta. Então, não é fácil, não é. E a gente tem que ter todo esse apoio. Eu oriento também acompanhamento com psicóloga nessa fase, porque é muita mudança que acontece, é mudança no corpo, é uma criança que chora com cólica, e ela vai para o mais fácil, né? Isso eu consigo tirar. Mas ela tem que sempre estar pensando lá, não, vamos lá, por que eu estou fazendo isso? Não é só um leite, não é, senão eu vou lá, abro a caixinha e dou um leite, né? Mas é realmente os benefícios. Então, o meu filho vai ficar menos doente,
né? Porque todos os anticorpos que eu estou passando para ele vão deixar ele mais forte, mais protegido. Vai ter menos alergia. Então, os estudos mostram, eu vejo isso no consultório, crianças que mamam no peito, elas têm menos rinite, asma, bronquite, doenças alérgicas do que crianças que já começam com fórmula desde o nascimento. Elas vão ter menos problemas gastrointestinais, então, casos de diarreia, desnutrição. A gente fala do QI, não quer dizer que a criança que amamenta é mais inteligente que a não amamenta, tá? Mas a gente vê que no desenvolvimento, às vezes, é mais rápido. Então, a gente pega, por exemplo, uma criança de 9 meses que tem que estar engatinhando, a que mama no peito engatinha antes, né? Começa a falar antes, começa a ler antes. Então, a gente também compara isso. Então, a gente tem que pensar nesses benefícios. Eu acho que a hora que você vira mãe, você tem que falar, não, ó, vou fazer esse sacrifício, né? Vou pedir ajuda, isso é importante, porque sozinha não é fácil. Mas ela pensar, sempre ela focar que ela está investindo, né, no futuro do filho dela. Fica menos, diminui os riscos de pressão alta, diabetes, tá? Então, criança obesa. Então, se a gente pensar assim, só se a gente vê antigamente, quando a maioria mamava no peito, e a geração, né, a minha geração é de 36 anos, que a gente usava muita fórmula. Quantos de nós estamos obesas, com pressão alta, né? Quantas pessoas estão bariátricas? Então, os estudos mostram isso também, que uma criança que amamenta, ela vai ter menos chances de ter isso. Então, a gente tem que pensar no benefício na vida adulta já dessa criança, né? E risco de câncer, né? Então, uma mãe que amamenta, menor risco de câncer de mama, câncer de ovário, ela vai perder peso mais rápido, vai diminuir o risco de depressão pós-parto. Então, só benefícios. Bom, quero agradecer essa nossa conversa, né? Falei com Patrícia Maranon Terrível, que é pediatra e membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Falou aqui com a gente sobre esse ato que é tão importante, tão necessário, além da amamentação, a doação de leite. Afinal de contas, como já foi falado aqui, uma gotinha pode salvar uma vida. Então, muito obrigada e deixo aí as considerações finais para você fazer o convite para quem está em casa, mãezinha lá, que está amamentando, poder colaborar e ajudar outras pessoas. Tá bom, Priscila, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E eu queria falar com você, mamãe que está em casa, se você está tendo alguma dificuldade com a amamentação, procure um banco de leite mais próximo para ver o manejo também, te ajudar o que está acontecendo. E se você está amamentando e puder doar uma gotinha, 1 ml, procure também o banco de leite mais próximo. Só procurar no site da Rede Brasileira de Bancos de Leite, só digitar lá na internet que vai aparecer. Você coloca seu CEP, vai aparecer o banco de leite mais próximo e eles vão te passar todas as informações. Em nome, como neonatologista também, coordenadora de uma UTI neonatal, eu agradeço em nome de todos os pequenos. Obrigada. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.